Meus irmãos, abramos a palavra do Senhor no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos de número 1 ao 6. Evangelho segundo João, capítulo 14, do 1 ao 6. Assim diz a palavra do Senhor. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Meus irmãos, já foi orado pelo nosso pastor Niclésio para que o Senhor ilumine o nosso coração, a nossa mente, esclareça a sua palavra que Ele está para nos dizer nesta manhã. E eu quero falar com os irmãos a respeito deste consolo do Messias. Algumas verdades que o Senhor Jesus, Ele aqui compartilha com os seus discípulos acerca deste conforto que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito de Deus nos concede. Em meio às nossas tribulações, em meio aos nossos medos, em meio às nossas incertezas, em meio às nossas dúvidas, quanto ao futuro, quanto ao presente, do que será logo mais, que irá acontecer em nossas vidas, as decisões. O Senhor Jesus, Ele é o nosso amigo. Ele sempre está conosco nesses momentos para nos ensinar, nos confrontar, exortar e consolar com estas palavras que aqui nós acabamos de ler. Era a festa da Páscoa, a maior festa de Israel. E Jesus sobe para Jerusalém, consciente de que naquela festa ele seria preso. Não somente preso, mas ele seria julgado, ele seria condenado, ele seria crucificado, ele seria sepultado. Ao subir para esta festa, ele falava às multidões, basta a gente olhar aqui o contexto anterior. Mas logo ao entrar em Jerusalém, Jesus agora passa a se reunir com os seus discípulos, exclusivamente dando as suas últimas instruções. Eram os últimos momentos aqui de Jesus, presencialmente com os seus discípulos. E aqui Jesus ele vai retratar como estava o seu próprio coração. Ele vai demonstrar isto no capítulo de número 12, no versículo 27, que ele vai dizer que ele estava angustiado. Jesus diz: agora está angustiada a minha alma. Era assim que Jesus estava se sentindo neste momento. Logo após, Jesus vai dizer no versículo 21 do capítulo 13, dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Sentimento de traição. Era nesse momento, irmãos, quinta-feira, a quinta-feira da traição de Judas, a quinta-feira que Cristo era como um homem aos seus discípulos, fraco, sem forças, ao ponto de Pedro dizer: não, Jesus, não vai não, porque é isso que está te esperando. Jesus, o Senhor não vai suportar tamanha crueldade. Mas é nesta quinta-feira que Jesus ele vai para o Getsemane e ali suar sangue. É nessa quinta-feira que o Senhor Jesus ele foi cuspido,
esbofeteado, não só traído, mas também negado. Foi nessa quinta-feira que toda uma conspiração contra Jesus se levantou. E os discípulos, com os corações partidos, com a sua alma nua diante dessa tristeza, e eles não conseguem esconder isso de Jesus, que os seus corações estavam ali amargurados, turbados, com medo. Eles não conseguem esconder isto, porque Jesus, meus amados irmãos, Ele é onisciente, Ele sonda. A palavra do Senhor diz que ainda a palavra não chegou na nossa boca, o Senhor já conhece toda. Nesse momento, agora, nesse exato momento, o Senhor Jesus, Ele sonda o seu coração e sabe o que é que está permeando o íntimo das suas emoções, dos seus pensamentos. Agora mesmo, o Senhor Jesus, Ele sabe o que você está pensando. Ele lê a sua mente, porque Ele te conhece. Você é feito à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então Jesus chegou a dizer àqueles discípulos que era necessário. A sua hora é chegada. A hora da sua partida, de passar deste mundo para o outro. E eles estão muito tristes. Estavam envergonhados porque foi a noite do lava-pés. Quando Jesus, diante destas vaidades que há no coração dos discípulos, de quem seria o maior, quem seria o melhor, era isso que permeava os corações dos discípulos. O Senhor Jesus cinge os seus lombos com a toalha e começa a lavar os pés de cada um dos seus discípulos, ensinando aos discípulos que o maior tem que ser o menor. O valor no reino de Deus é totalmente o inverso que nós pensamos, o que nós achamos. Por isso não é por circunstâncias que nós vivemos, não é por coisas que estamos enxergando com esses olhos que a terra irá de comer. Precisamos viver com o olhar, com a cosmovisão, a forma de enxergar o mundo biblicamente, ou seja, através da fé. E é diante deste cenário, irmãos, que o Senhor Jesus traz essas verdades. Como eles poderiam se recuperar daquela situação? Jesus vai dizer: não se turbe o vosso coração. O coração turbado, irmãos, é uma realidade humana. Todos nós passamos por isso, por um coração aflito, por um nó na garganta, uma angústia na alma, um medo de relação ao futuro, uma situação que nós não administramos bem e sai do nosso controle. Todos nós vivemos isso. Talvez você esteja vivendo neste momento. E a primeira verdade, olhe comigo, o versículo de número 1, ele vai dizer assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, diz o Senhor Jesus. Veja que a primeira vez que aparece o verbo crer está no presente do indicativo. O Senhor Jesus está dizendo: eu sei que vocês creem em Deus, eu sei que vocês creem em Deus, eu sei disso. Mas o segundo crede está no verbo imperativo. Jesus dá uma ordem agora: crede também em mim. Crede em Jesus, meu irmão. Você precisa crer em Jesus. Por isso, todas as vezes que você encontrar alguém, não diga mais Deus te abençoe, porque para ele, Deus pode ser qualquer um outro Deus. Você diga: Jesus te abençoe. Porque quando você diz Jesus te abençoe, você está dizendo que uma pessoa está abençoando aquela pessoa, e aquela pessoa que está abençoando é Jesus, homem, e ao mesmo tempo Deus. Jesus diz: creia em mim, crede em mim, porque vocês creem em Deus, mas em mim vocês precisam crer, que até então parece que vocês não creem. Jesus está admitindo que os discípulos acreditavam em Deus. Eles sabiam que Jesus sabia disso, e Jesus sabia que eles sabiam disso.
mas era necessário que aqueles discípulos precisassem crer também em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Meus amados irmãos, foi essas palavras que Jesus disse para eles, ao se levantar ali e pegar aquela toalha e lavar os pés dos discípulos, e retornar à mesa. Era para que aqueles discípulos precisavam crer em Deus. Para você passar pela tribulação ileso, você precisa crer em Deus. Mas também você precisa crer em Cristo Jesus. Era Jesus Cristo que iria tirar aqueles discípulos daquela situação, da mão do Império Romano, do poder de Satanás e do pecado. É somente por meio de Jesus. Jesus está trazendo a sua centralidade, a centralidade da sua pessoa para aquele momento decisivo dos discípulos. Ou seja, crer em Jesus é uma confiança plena, irmãos, de um descanso absoluto no poder de Jesus Cristo. Apesar do que eles estavam enfrentando, apesar dos pesares, apesar dessa festa da carne, apesar desse carnaval, apesar desses momentos que estamos vivendo achando que estamos frágeis, sem forças, sem poder, não, Jesus está dizendo: creia em mim. Você precisa crer em mim, em Jesus, para que o seu coração possa ser consolado. É Ele quem está no controle enquanto está sendo tudo desmoronado. É Jesus que está no controle enquanto Pilatos está julgando Ele. É Jesus que está no controle quando Ele está sendo ali hasteado na cruz do Calvário. É Jesus que está no controle quando Ele está sendo ali sepultado e aquela pedra gigante está sendo rolada. Jesus, Ele está no controle, Ele não saiu do controle de nada disso. Ele está no controle quando aqueles 2 discípulos estavam a caminhos de Emaú, desesperançosos. Ele está no controle de todas as coisas, porque Ele é o mesmo Deus ontem, Ele é o mesmo Deus de hoje e será o de amanhã, irmãos. Jesus está no controle, por isso crê em Deus, mas crede em Jesus Cristo. Os discípulos haveriam de ver também, irmãos, o Cristo ressurreto. Os discípulos haveriam de ver o Cristo todo-poderoso, o Cristo vitorioso, o Cristo ascendendo aos céus, o Cristo entronizado. Eles haveriam de ver o Cristo prometido, que estava dizendo a eles: eu vou para o Pai, mas eu volto para buscá-los. Mas para isso é preciso crer em Jesus Cristo. É Jesus que vai lhe dar a vitória, não é suas forças. É Jesus que vai restaurar a sua família, não é a sua sabedoria que vai restaurar. Não é as suas habilidades, não é o quanto você é organizado financeiramente, o quanto você é. Não é você, é Cristo. É Cristo que vai lhe dar a vitória. É Cristo que vai lhe salvar. Ele é a primazia. É por meio dele. E é a segunda verdade que ele vai nos trazer. Primeiro, crer. Segundo, é que os discípulos deviam saber que neste mundo eles eram peregrinos, mas que o céu era o seu lar. Você precisa saber, em meio às circunstâncias que você vive angustiantes, que você não mora aqui para sempre. Essa terra não é sua, não é o seu lugar, não é a sua pátria. Você não foi criado para povoar a terra, você foi criado para povoar o céu. Você precisa saber disso. Isso é o que consola o coração do cristão, irmãos. É a melhor notícia. É a notícia que Jesus vai dizer aqui no versículo de número 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai, habitação celestial. Meus amados irmãos, isto é maravilhoso ouvir nesta manhã.
Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. A Bíblia usa muitas expressões para falar do céu, a casa de Deus, como paraíso, como o seio de Abraão, a Nova Jerusalém. Então o céu tem termos correlatos. E aqui, diante das angústias que os discípulos estavam passando, eles precisavam entender uma coisa, que aqui nós somos peregrinos, somos forasteiros, não temos casa permanente. Que alegria é, irmãos, construir uma casa própria, louvado seja Deus, mas esta casa ficará para outra pessoa quando você morrer. Outra pessoa irá habitar naquela casa. E a pessoa que irá habitar vai destruir uma parede que você construiu com tanto amor, com tanto zelo, com tanta arquitetura. Eles vão destruir. Porque não é aqui que você vai morar eternamente. Não é aqui que você vai desfrutar plenamente de uma morada. É apenas um lar, que significa lareira, um lugar para você aquecer. Mas logo você estará partindo. Logo você deixará tudo. Uma das maiores desavenças familiares é acerca de herança. Brigas. Ao ponto de pessoas da mesma família, do mesmo sangue, um matar os outros, um fazer mal aos outros, por conta de coisas materiais, bens, riquezas terrenas, porque não conhece verdadeiramente onde é o seu lar. E Jesus está dizendo: não se turbe o vosso coração, porque você tem uma morada. Você tem um lar que não haverá choro, não haverá discussão, não haverá briga, traição. Você tem um lar que será um lar celestial, onde não haverá choro, doença, escassez, não faltará neste lar, porque este lar é a habitação de Deus, a nossa esperança. Por isso não se turbe o vosso coração. Muitas igrejas, por influência do pensamento grego, irmãos, eles não acreditavam nesta moradia celestial, não acreditavam no céu. Ao ponto da carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo ali trazer este ensino acerca da eternidade, do lugar onde nós iremos morar. Não é aqui, irmãos, que iremos viver por toda a vida. Tudo aqui é passageiro, tudo aqui é vaidade. Tudo isso que nós estamos vivendo aqui nesta terra é vaidade se almejamos viver aqui para sempre. Precisamos dizer à nossa alma: ó minha alma, bendize ao Senhor, porque é lá que você vai morar por toda a sua eternidade. Os sofrimentos irão passar. A leve e momentânea tribulação, diz o apóstolo Paulo, não se compara a este lar. O lar que o Senhor Jesus já preparou desde a sua eternidade. Jesus, ele prepara este lar, não quando ele está indo para lá, ele já preparou na sua morte e ressurreição. Já está preparado, ele não está construindo casa, isso já está preparado. O que ele está nos dizendo é que não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, porque você terá uma morada celestial. Vamos ver Jesus face a face. Nós vamos servir a Ele com um corpo de glória, com um corpo tão limitado que nós temos aqui, irmãos, que não se compara com o que nós iremos servi-lo. Como falou aqui a Arlete, logo no início do café. Devemos fazer tudo, irmãos, com ordem, com decência, para que o Senhor receba. Meus irmãos, a nossa obra é como o trapo de imundícia nesta terra. Como nós cantamos aqui: ó Senhor, não há nada de bom em mim. Porque tudo que vem de bom vem do céu. Tudo que vem de bom vem do céu. Tudo que nós fazemos de bom, fazemos porque é Cristo fazendo por meio de nós, apesar de nós.
Por isso ele não habita em casa construída por mãos humanas. Você pode enfeitar como você quiser a igreja, Deus ele habita em corações, porque o nosso lar, ele é celestial. Jesus está dizendo o seguinte: vocês querem ter o coração consolado? Pare de pensar nas coisas da terra. Você tem uma casa do Pai, é o céu, é o paraíso, a nova Jerusalém, é o lugar onde não vai ter nenhum tipo de sofrimento, é para lá que vocês estão indo. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: pensai nas coisas lá do alto, porque às vezes nós pensamos nas coisas que ficam aqui na terra, enraizando todo o nosso coração aqui na terra. Não, irmãos, eu posso garantir uma coisa: quem mais pensou no céu foi quem mais viveu aqui na terra feliz. Bem-aventurado, diz a palavra do Senhor por meio de Jesus Cristo. Bem-aventurado são aqueles pobres de espírito, porque herdarão o reino dos céus. É ter uma vida aqui na terra feliz, promissora, bem-sucedida, porque está com os pensamentos enraizados no céu. Jesus também vai trazer uma outra verdade. Jesus vai mostrar para os seus discípulos que a única maneira de você ter o seu coração curado dessa turbulência, dessa angústia tão avassaladora, é saber que Ele voltará. Versículo número 3: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Onde eu estou estejais vós também. Tem muita gente, irmãos, que acha que quando Jesus diz eu vou para vos preparar o lugar, as pessoas acham que Jesus foi para o céu para preparar este lugar, uma casa, um quarto, todos os cômodos, com ar-condicionado, com camas confortáveis. Não. Ele foi para continuar o seu reinado ao lado do Pai, deixando-nos aqui para servi-lo como servos fiéis. Porque Ele vai dizer que nós podemos fazer ainda mais do que Ele fez. Muitas outras obras que Ele ainda não fez, nós podemos fazer. E Ele deixou aqui esta comissão para que nós venhamos a proclamar o Evangelho, batizar, fazer discípulos, enquanto Ele está com o Pai, reinando todas as coisas, no controle de todas as coisas, porque Ele voltará. Esta é a promessa do Senhor, para você não estar com o coração turbado, preocupado. Vai acontecer, irmãos. Você vai conseguir. Você vai obter. Você vai concluir. Mas saiba que Ele irá voltar. Não esqueça disso. O seu coração precisa estar tranquilo, não porque as coisas irão dar certo, no sentido daqui desta terra, no sentido de você ser bem visto. Não. Vai dar certo, o nosso coração vai estar tranquilo, porque o Senhor Jesus voltará para cumprir a sua promessa, para deixar todas as coisas, assim como Ele prometeu, consumadas, feitas. A obra ainda não acabou, e Ele diz que a obra que começou, Ele irá o quê? Terminá-la. Quando? Quando eu voltar. Por isso não se turbe o vosso coração. Crede na promessa de Deus. E você pode estar pensando aí como muitos pensaram no tempo de Jesus Cristo. Ele não volta não, olha aí as coisas, mesmas coisas acontecendo, todo dia a mesma coisa, é todo dia a mesma coisa lá em casa, o meu marido não muda, a minha esposa não muda, os meus filhos não mudam, eu já lavei as mãos, já entreguei, já chutei o pau da barraca, já chutei o balde, eu não quero mais saber, essa história de Jesus vai voltar, Ele vai salvar. Não, isso não vai acontecer, meus irmãos, vai. Por mais que todas as coisas estejam acontecendo aos seus olhos como
as últimas passadas, mas a promessa de Jesus, ele não falha. E os sinais estão aí. Guerras, rumores de guerras. Ora, irmãos, tudo isso é um sinal de Deus que ele irá voltar. Você tem alguma dúvida de que as epidemias que já surgiram, tantas elas na história, que agora, brevemente, a gente vai achar que não é um sinal? É um sinal, sim. Homens jactanciosos, orgulhosos, presunçosos, igrejas aí que não são de Deus, pastores que não são de Deus, crentes que não são de Deus, dizem que são, mas não são. São sinais, apostasia, maldade. Você tem ainda alguma dúvida que Jesus não voltará? Ele deixando tudo isso escrito na sua palavra santa. Diz a Bíblia que ele voltará pessoalmente, irmãos. Ele não vai mandar um embaixador, não vai mandar um querubim, ele não vai mandar um anjo despertar no seu WhatsApp aí, dizer, Jesus está vindo. Não! Todo olho verá. A palavra do Senhor diz que ele vem como um ladrão, inesperadamente. A palavra do Senhor diz lá em João capítulo 5, que os mortos vão ressuscitar primeiro. Todas as palavras de Jesus quanto à sua vinda está escrita. Por isso, lá no início ele vai dizer, crede em mim. Se você não crê em Jesus, você não crê nessas primícias. Se você não crer em Jesus Cristo, você não crê que tem uma morada e você vai viver esta vida gananciosa por um conforto. Se você não crer em Jesus Cristo, o seu coração vai estar turbado porque você não sabe para onde você vai. E fica esperando pelos presidentes, pelos governadores, pelos prefeitos, senadores, deputados, que não vão dar uma moradia eterna, que não vão dar a tua salvação. Não espere por corruptos, não esperem por homens, esperem por Cristo Jesus. Ele voltará e solucionará todos os seus problemas, todos eles. A morte, a fome, a violência, a segurança, a educação, tudo isso será resolvido pelas mãos daquele que é santo, poderoso, para fazer infinitamente mais do que pensamos. Ele voltará repentinamente como um relâmpago, assim como ele risca nos céus do oriente ao ocidente, como o abrir e fechar dos nossos olhos. Ele voltará, meus irmãos. A esperança gloriosa para o nosso coração turbado, porque nós cremos em Jesus, porque o céu é o nosso lar, porque a sua segunda vinda, ela é uma promessa segura para nós. E por último, irmãos, Jesus vai mostrar para aqueles discípulos que eles precisavam entender que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus, Ele é o centro, irmãos, da palavra de Deus. Jesus diz assim, vós sabeis o caminho para onde eu vou. Mas havia no meio deles um incrédulo, nosso irmão Tomé. Tem algum Tomé aqui? Que questiona Jesus? E Tomé vai dizer assim, irmão, Senhor, não sabemos para onde vais. Não ria de Tomé não, viu? Não ria de Tomé não. Não ria de Tomé. Viu, Tomé? Porque muitas vezes nós perguntamos para Deus, não sabemos para onde nós vamos, Senhor. Para onde tu vais, Jesus? Para onde a igreja tem que ir, Jesus? Respondeu-lhe Jesus, Tomé, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. É maravilhoso, irmãos, porque os profetas puderam dizer assim, este é o caminho a seguir. Mas Jesus, ele não diz isso. Jesus diz que Ele é o caminho.
Essa é uma frase, irmãos, que até os dias de hoje estudiosos, pensadores, filósofos se debruçam, porque Jesus está afirmando que ele não sabe somente o caminho, ele é o caminho. Ele é o próprio caminho, o lugar onde nós passaremos e encontraremos vida eterna, perdão, salvação, reconciliação, é por meio de Jesus Cristo. Só conseguiremos ter no nosso coração o perdão, irmãos, e destilar o perdão, se nós estivermos no caminho, que é Jesus Cristo. Então Jesus pode dizer que Ele é o caminho. Só tem um caminho que leva a Deus, e esse caminho é Jesus Cristo. Só tem uma porta de acesso ao céu, esta porta é Jesus Cristo. Só há um mediador entre Deus e os homens, esse mediador é Jesus Cristo, homem, o Filho de Deus. Só tem em Jesus, irmãos, só em Jesus temos o verdadeiro caminho para chegar até Deus. Jesus disse: se não for por mim, vocês não encontrarão a mansão celestial. Isso é maravilhoso, irmãos, porque se você olhar todas as religiões do mundo, a grande maioria prestigia Jesus como uma figura importante. Em todas elas têm Jesus Cristo como aquele que é dotado de poderes por Deus, onde teve um privilégio a mais do que outros homens, mas nenhuma delas afirmam crer que Jesus Cristo é o único mediador. Eles diziam: pode vir outro Deus aqui e colocar um altar para adorar, mais um Deus, menos um Deus, não interessa. Mas quando Jesus chega e diz: eu sou o caminho, não há outro caminho, não existe aquela historinha dos trilhos, que vai um trilho do lado do outro, e quando olha lá no horizonte os dois se encontram. Não, é um caminho só, e esse caminho é Jesus. É uma única porta, e esta porta é Jesus. É um único mediador, e este mediador é Jesus Cristo, que leva todo pecador até Deus. Somente Jesus Cristo, o único e verdadeiro, vivo caminho. Não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não é um dentre os muitos caminhos, ele é o caminho para Deus, o único Jesus. Eu sou a verdade, vai dizer ele. A verdade de que é relacionado ao caminho. Não há uma mentira em Jesus Cristo. Jesus, ele não somente fala a verdade, mas ele é a própria verdade. Nele não há mentira, nele não há trevas, nele não há contradição. Ele é a verdade. Outra palavra que muitos estudiosos hoje se debruçam, e ali tem pesquisas acerca da verdade, que é a verdade absoluta. A verdade absoluta. Ela própria é a prova. Maomé está lá com seus ossos. Buda está lá com seus ossos. Allan Kardec está lá com seus ossos, mas Jesus não, porque ele ressuscitou, abrindo o caminho, rasgando o véu de alto a baixo. Por isso ele tem a prioridade, a primazia de dizer: eu sou a verdade. E conhecereis a verdade, e ela vai te libertar. De libertar desse coração turbulento, de libertar desse coração angustiado, de que Ele é a sua salvação. Não somente o caminho, a verdade, mas Jesus Cristo, Ele vai dizer: eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso, meus irmãos, continue crendo em Jesus Cristo. Jesus prometeu a vocês: não precisem de um coração turbado. Continue crendo no Senhor Jesus, crendo em Deus. Vocês precisam não ficar desesperados.
Mas vocês precisam ter a certeza de uma coisa: o céu é a casa de vocês. Jesus, ele irá voltar para te buscar e levar até esta casa, porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, a fonte de vida que vai lhe deixar perfeitamente santo. Esta é a vida que Deus quer para você. Enquanto isso, estamos aqui, irmãos, caminhando com o coração turbado, mas ouvindo a palavra de Deus. Creia em Jesus Cristo, que Ele já tem a sua morada feita, garantida. Ele é aquele que vai voltar para te buscar e levá-lo até a mansão celestial. E lá vai tirar todos os seus pecados, vai te dar um novo corpo, um corpo glorioso, para você viver esta vida, uma vida eterna nele. Vamos fechar nossos olhos, irmãos, e vamos pedir esta fé. Vamos pedir esta fé que opera no nosso coração, enquanto nossos corações estão aflitos, com dúvidas, incertezas. Ela opera trazendo esta fé em Jesus Cristo, trazendo estas promessas vivas no nosso coração, promessas seguras, que não serão tomadas, como nós cantamos. Nada neste mundo nos separará do amor de Deus, porque Ele irá voltar para nos levar, e Ele, enquanto não volta, está cuidando de cada um de nós. Ó Deus, em nome de Jesus, por mais lutas que nós estamos enfrentando, por mais guerras que irão, ó Deus amado, surgir em nossas frentes, por mais oponentes, por mais pessoas, inimigos que se levantarão para lutar contra nós, Senhor. Ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor opere esta fé no nosso coração, trazendo esta certeza, Senhor, que nós devemos lutar, sem medo, Senhor, de sermos machucados, sem medo, Senhor, de sermos, ó Deus amados, enjeitados, sem medo, ó Deus amado, mas com coragem, Senhor, de enfrentar, Senhor, espadas, enfrentar dados inflamáveis do inimigo. Ó Deus, em nome de Jesus, levanta, Senhor, na tua igreja, Senhor, este exército, Senhor, para que não se atemorize, Senhor, diante dessas dificuldades que irão enfrentar, mas que lutem, Senhor, por defesa da fé, por defesa da família. Em nome de Jesus, nos dá esta fé operosa, Senhor, para continuar prosseguindo, ó Deus amado, contra os nossos inimigos, com a certeza, Senhor, que depois de guerrearmos, depois de lutarmos e vencermos esta batalha, voltaremos, Senhor, para o nosso lar, voltaremos, Senhor, para a nossa casa, de onde nós viemos. É para lá que nós estamos, ó Deus, caminhando, peregrinando, como forasteiros, Senhor, sendo, ó Deus amado, muitas vezes, Senhor, trapaceado, muitas vezes, Senhor, sendo atingido pelas sabotagens de Satanás. Mas o nosso coração, ó Deus, ele não está turbado, ele não está enfraquecido, ó Deus, porque esta fé que opera, Deus amado, nas tuas promessas, Senhor, é que nos faz, Senhor, caminhar e lutar dia após dia, Senhor, para te encontrar, Senhor, naquele dia, junto com aqueles que estão, ó Deus, já sepultados, mas na ressurreição dos mortos, encontrar, Senhor, contigo, ó Deus, no Hades, Senhor, lá, ó Deus amado, nos céus, Senhor, enquanto muitos descerão para o Hades, Senhor. Mas é nesse dia que nós cantaremos o cântico, Senhor, que está escrito no livro do Cordeiro. Louvado seja o teu santo nome, Pai, pelas tuas promessas, Senhor, de que o Senhor está conosco, e nada nesse mundo, ó Deus, irá, ó Deus, nos separar de Ti. Portanto, ó Deus amado, nos fortifica nesta manhã. Nos abençoa, Senhor, com a Tua graça imerecida, Deus, para que nós possamos, ó Deus, enfrentar os dias maus. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos...